Boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de automaquiagem. Hoje nós vamos falar sobre maquiagem para valorizar a imagem das profissionais de direito, das advogadas, das juristas de uma forma geral. E eu quero dar algumas dicas que eu acho que são super legais, super válidas para profissionais dessa área, que tem toda uma imagem muito específica da profissão. E nós vamos falar sobre isso, sobre construção de imagem e valorização da imagem através da maquiagem. E eu vou receber aqui uma convidada super linda, uma grande profissional da área jurídica, a Fabi. Eu vi que ela já entrou aqui. Fabi, você já pode fazer o request para entrar, para eu te aceitar. A Fabi é advogada, é professora na área e eu a convidei porque eu sei que ela também tem uma vida super corrida, super ativa, ela é super atuante na profissão e eu quero falar com vocês sobre isso. Aproveitem, já manda o aviãozinho para todas as advogadas e juristas que vocês conhecerem, que possam se beneficiar desse conteúdo. Olha que linda! Olá, Monique, boa noite. Uma honra o seu convite. Irrecusável, como eu disse, até porque o mundo da maquiagem é um mundo que me atrai bastante. E eu tô louca para fazer a sua jornada, né, da automaquiagem. Você já diz lá na sua bio, né? Em 10 minutos do seu dia eu lhe ensino a fazer uma automaquiagem perfeita. Então, eu espero que isso também possa ser aplicado, né, a nós, advogadas, professoras. Temos uma jornada aí bastante ativa e sobrecarregada de trabalho e que a gente precisa estar bem, né? Estar bem mesmo, as audiências acontecendo da forma remota, as aulas também na universidade acontecendo de forma remota, mas a gente quer estar sempre bem para os clientes, para os alunos, aparecendo na telinha, né, maquiada. Exato, e principalmente para a gente mesma, né? Porque quando a gente se sente bem, quando a gente se olha no espelho e se sente bonita, isso vai refletir no nosso tom de voz, na nossa postura. Parece que o peito abre e a gente consegue ter muito mais força, muito mais impacto visual e até emocional também, né? Você viu que eu tô aqui, ó, sem maquiagem, porque eu quero mostrar ao vivo, na prática, as dicas que eu quero dar para você hoje. Você já tá toda linda. Eu tentei, né? Eu Muito tentei. Tentei fazer um delineado aqui desse lado, do outro lado não deu muito certo, aí a gente joga o cabelo para poder disfarçar. igual eu tô jogando o cabelo em cima que eu inventei de tentar. Olha que coisa feia, viu? Depois de idade já, apertando cravo. Coisa que os nossos que estão agora na fase da adolescência, né, com espinha, com cravo, e eu fico, não aperte, não. Mas essa semana vai tá assim, irresistível. Aí, mas é bom eu aparecer assim, porque aí eu posso mostrar como suavizar também, né? Todas nós acho que temos uma espinhazinha numa TPM, né? Não é certo, num pós-Páscoa, então é bom que eu também já vou mostrar como a gente pode disfarçar isso. Maravilha, maravilha. Tudo que a gente quer aprender. Estou vendo aqui a participação de muitos ex-alunos, né? Agora advogadas, estão entrando aí na live para participar. Todo mundo aqui curioso para poder, né, aprender junto com você, Monique. Gente, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez a participação da Fabi. Eu tenho pensado sempre em trazer informações que tragam praticidade e solução na vida das mulheres. Porque, como você falou, principalmente na profissão de vocês, né, que é nossa também, mas não é. Você sabe que eu sou formada em Direito. Eu nunca Sim. efetivamente na profissão, porque assim que eu me formei com 22 anos, eu já fui atuar no negócio da minha família, na área da beleza, e daí veio a maquiagem, e eu nunca realmente voltei para o direito clássico, o direito tradicional dos tribunais. Mas eu sei bem o quanto, primeiro, quantas madrugadas às vezes a gente passa acordada, né? Redigindo processos, estudando, lendo, se preparando para provas. E aí eu fico pensando, qual a situação da vida da mulher jurista hoje. Muitas vezes, como você, trabalha durante o dia no escritório, enfim, e à noite dá aula, ministra aula, né? Então, eu penso, me corrija se eu estiver errado, que a maquiagem da jurista, ela tem que ter correções de cansaço,
né, de sinais de cansaço. Certeza. É. Porque é uma rotina cansativa, muitas horas na tela do computador, muitas horas, um cansaço mental também, né? E durabilidade, porque aquela maquiagem que você vai fazer de manhã, mesmo que ela seja nos 10 minutos, que é a nossa proposta, ela tem que durar até o final da última aula da faculdade à noite. É. Né? E justamente foi isso que eu até falei na chamadinha, né? Que eu estava convidando as amigas, advogadas, as alunas, porque muitas vezes a gente sente a necessidade até de andar com uma necessaire, com o mínimo ali possível de maquiagem para fazer aquele retoque. Você quer estar bem, né? Maquiagem eleva a autoestima, ela lhe transmite, para mim, né? Na minha concepção, eu acredito que para todos os interessados que estão aqui, é um bem-estar, né? Quando você bota uma maquiagem, parece que você renovou as energias. Então, às vezes, a gente realmente, eu entro em sala de aula às 7 da manhã, né? Por vezes eu já emendo com as audiências. À tarde eu faço um outro trabalho de gestão e também de orientação no núcleo de prática jurídica aqui de uma universidade privada aqui de Maceió, Alagoas. Aí já emendo com a sala de aula à noite. Então, às vezes eu sinto essa necessidade, porque eu me olho no espelho e digo, caramba, não. Precisa aqui de um retoque, né? Então, é isso que eu quero que você nos ensine, né? Qual o retoque que a gente deve, né, priorizar? Um blush já vai dar um up no visual. Então, é isso aqui que a gente quer aprender hoje com você. Ótimo. Então, vamos focar. Primeiro que o ideal é que se usar alguns itens importantes no passo a passo e seguir o passo a passo, você vai ver que a durabilidade que você ia sentir, que no meio do dia a maquiagem já perdeu aquela durabilidade, fazendo esse passo a passo e incluindo alguns itens no passo a passo, você vai conseguir com que ela dure as 12, 14 horas. Claro, é possível fazer um retoque sempre, sempre. Mas a necessidade do retoque fica ainda menor. E aí você faz um retoque realmente, um batom, um blush, ou um pó compacto que você usa solto só para diminuir, se tiver com um brilho, uma oleosidade a pele. Então, assim, o retoque é importante, é necessário. Eu até fiz uma live um dia só mostrando como eu monto a minha necessaire de forma prática, uma necessaire pequenininha para ter aquela necessaire de retoque na bolsa. Mas mais importante do que a necessaire do retoque é adquirir o hábito de manhã, antes de sair de casa, seguir esse passo a passo que vai garantir a fixação, a durabilidade da maquiagem ao longo de todo o dia. Então, eu quero dar, talvez não dê tempo de eu falar de todos os passos, mas eu quero dar algumas dicas, principalmente pensando em vocês, no posicionamento. A gente sabe que cada profissão requer uma imagem, né? E a profissão do direito, né, as juristas, têm uma imagem mais formal, mais séria. Eu vejo que hoje vocês já conseguem trazer uma modernidade, incluir um acessório, não tem que se prender só ao terninho com o escarpão, né? Isso, Consegue variar, mas mesmo assim, dentro dessa variação, a imagem, o resultado final da imagem é de uma mulher mais clássica, né? De uma mulher mais formal, até porque vocês têm muitas vezes processos super, né, difíceis para lidar. Então, me corrija se eu estiver errado, mas a maquiagem que a gente deve construir essa maquiagem pensando num visual mais clássico e mais formal, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Mais clássico, mais formal é o pertencimento, né? E como você falou também de posicionamento até mesmo dentro da profissão. De fato, é o que a gente mais costuma, né, adotar. Apesar dessas inovações, o clássico ele ainda permanece na profissão. E eu penso que assim a maquiagem ela dá a opção de você ter uma base da imagem que você quer transmitir, por exemplo, é uma imagem mais clássica, mas a gente pode ousar em alguns pontos sem ficar over, sem ficar excessiva. Por exemplo, eu vou começar a aplicar algumas coisas que eu visualizei e eu vou te mostrando, e eu quero que você fique bem à vontade para você ir tirando suas dúvidas e fazendo Pode as. deixar. E se as outras meninas, né, se as outras advogadas que estão nos assistindo tiverem dúvidas também, aí como eu vou estar fazendo, talvez eu não consiga ver, aí você vai me transmitindo, porque eu vou passando também. Olha, a Clay
Cle, não tô sabendo fazer. Cleilma, ela falou uma maquiagem discreta e elegante. Pois é, eu concordo na descrição da elegância, né? Que tem também, ela se comunica com esse visual moderno ou clássico e mais formal. Porém, não tem que ser sem graça. Isso É que eu quero verdade. falar aqui. Eu não acho que porque é clássico, né, é discreto e elegante, tem que ficar apagado, tem que ficar sem graça, tem que não ter cor. Não, a gente pode fazer uso de cor, mas de forma inteligente, pensando no resultado final, né? Bom, Perfeito. que eu quero dar é como revitalizar suavizar as olheiras. Eu acho que primeiro quando a gente entra na faculdade de Direito, parece que junto do vestibular a gente recebe um pacote de olheira, né? É verdade. Não é Vem assim? junto. Vem E quando junto. tem filho, aí vem o segundo Oh, pacote. é. E aí tatua as olheiras, né? Comigo, pelo menos, foi assim. Eu lembro assim, né? Quando madrugada eu tinha que passar para a prova, fazendo trabalhos e tudo. E as olheiras nunca me abandonaram. Então, eu quero mostrar para vocês como suavizar as olheiras para realmente tirar a aparência de cansaço. Por mais que você tenha passado uma madrugada estudando, trabalhando, muito cansaço, no outro dia de manhã você tem que estar bem no tribunal, na sala de aula, né? No escritório. Bom, uma dica que eu sempre dou aqui, mas aí pode ser que o seu público esteja assistindo pela primeira vez, é usar corretivo colorido para neutralizar a cor da olheira. Por quê? Porque assim você já não precisa fazer uma camada tão consistente do corretivo do tom da pele. Então, isso já é uma forma da maquiagem ficar mais natural e mais eficiente. Entendeu? Então, Entendi. pode parecer, falar assim, ah, mas é mais um passo, só que é mais um passo que no resultado final vai fazer toda a diferença, entendeu? Ah, e antes também do corretivo, eu quero sugerir que vocês adquiram o hábito, meninas, de usar um primer ao redor dos olhos. Por quê? Porque esse primer, ele tanto vai ajudar a revitalizar a pele, hidratar a pele do olho, tratar também, né, com um primer de tratamento, quanto vai ajudar na fixação da maquiagem até o final do dia. Então, esse é o primeiro ponto que, para mim, faz toda a diferença para, como a gente falou no começo, conseguir que essa maquiagem tenha a maior durabilidade possível. E eu sei que muita gente pula essa etapa ou só usa primer quando vai fazer uma maquiagem profissional, né? Quando vai num salão. E assim, o primer é uma coisa tão acessível hoje, tem tantas opções no mercado, sabe? E assim, tão fácil de se ter e de se incluir, que é um passo que vale super a pena incluir É. na maquiagem do dia a dia. E aquela maquiagem que eu falo dos 10 minutos, tá incluso o primer nesses 10 minutos. Maravilha. Eu não tinha costume mesmo, Monique, porque a gente sempre pensa, né, que a maquiagem, vai demorar muito, vou nada, vou passar um... Mas quando a gente começa a criar esse hábito, a gente vai vendo que aquilo ali vai, de certa forma, fluindo mais naturalmente, né? E você, de fato, perde muito menos tempo, porque já virou um costume, ali já faz parte do seu dia a dia. Eu não entro em sala de aula sem uma maquiagem, né? Não entro assim, já faz parte do meu dia a dia. Então, eu quero estar bem, né? Para mim, como você disse, é para a gente mesmo, mas também para os meus alunos. Né? A gente está passando uma fase tão difícil aí, vivenciando agora um cenário tão crítico de uma pandemia. Então, se a gente puder levar um pouquinho mais de alegria, de bem-estar para todo o nosso público, né? Muito melhor. Eles merecem isso e eu também mereço. Então, o primer era algo que, de fato, eu descartava, né? Eu não priorizava a aplicação do primer. E quando eu criei esse hábito, esse costume de utilizar o primer, né, no início lá da minha maquiagem, eu percebi, de fato, essa durabilidade. E ele realmente faz com que a maquiagem fixe, né? Muito melhor. Faz, e além dos benefícios para a própria pele. Além do fato da durabilidade da fixação, também está tratando a pele, está protegendo a pele das próximas camadas de maquiagem. Então, assim, é um passo que vale super a pena incluir. O meu objetivo aqui nunca é indicar compre essa marca, jamais. Eu gosto de compartilhar o conhecimento para ajudar vocês a saber como comprar. E aí você tem a opção, você fica livre para comprar
marca que você preferir, a textura que você preferir. Então, eu sempre gosto muito mais de educar para a importância de saber comprar do que, porque senão passa a imagem, passa a impressão de que só vai ser bom se for aquela marca, e de jeito nenhum. O mercado, a indústria da beleza hoje está cada vez mais democrática, né? A gente tem produtos com preços acessíveis e de excelente qualidade, como, né, com um valor muito mais alto, também tem excelentes qualidades. E eu acho incrível, para que as pessoas que estão nos assistindo não achem que eu só vou conseguir fazer minha maquiagem quando eu tiver muito dinheiro para investir. Não. Começa da forma como você pode. Se você pode investir X, você escolhe as marcas compatíveis com que pode investir, né? E à medida que for, né, podendo investir mais, vai experimentando outras marcas mais caras. Então, o que eu sugiro é, quando você for comprar o seu primer ao redor dos olhos, leia na embalagem o que é que ele lhe oferece. Por exemplo, revitalizar, iluminar, hidratar, fixar. Então, é isso que a gente quer nesse primer. Minimizar linhas de expressão, isso também é uma coisa super importante para o primer dos olhos. E tudo isso tem ali escrito no primer, entendeu? Então, principalmente, minimizar linhas de expressão, fixar a maquiagem, revitalizar a textura da pele. Pronto, você já sabe que é esse passo para esse momento que a gente vai aplicar. Eu vou usar um aqui da Neutrogena, e ele é Ele é sempre incolor, né, Monique? ele depende. Ele pode ser incolor, ou ele pode ser cremoso, ou também tem primers coloridos que neutralizam cores. Mas como a gente já vai usar o corretivo colorido, então você não precisa necessariamente usar o primer colorido também. Eu prefiro priorizar, mas revitalizar com o primer e neutralizar com o corretivo. Entendeu? Sim. Então, uma camadinha fina fazendo uma massagem. E aí a gente já começa a nos dar esse autocuidado, né? Nos dar carinho, fazendo uma massagem, drenando também, né? Muitas vezes com essa região inchada. E aí, quando a gente faz essa massagem aqui, já está ajudando a desinchar e absorver bem o produto. Sempre, ó, com movimentos circulares ascendentes, que a gente quer tudo para cima, né? Então, sempre movimentos circulares para cima. Pronto, aplicando. Você vê que a gente levou aqui 15 segundos e já resolveu o meu problema. Muitas vezes eu imagino que as pessoas deixam de se maquiar achando que é muito difícil. Mas não é que é difícil. O importante é você saber qual o passo e qual o produto para aquele passo. Né? A partir do momento que você sabe disso, você vê que em 15 minutos resolve o problema. Olha aí, muitas advogadas aqui entrando, Lara, Carol, Mariana, todas advogadas professoras, viu, Monique? Todo mundo interessado aqui em aprender. Gente, 10 minutos do seu dia, né, para ficar linda, maravilhosa aí nas telinhas, para participar das audiências e também, óbvio, para adentrar a sala de aula. Então, não saiam aí da live, viu, para aprender. Muita coisa interessante. A jornada da Make Express, né? Amanhã é a última aula da jornada. Então, quem não assistiu às outras, não tem problema. É online e gratuita. Então, é só ir lá no link na minha bio, faz o cadastrozinho, que é só colocar o e-mail. Aí vocês vão receber todos os vídeos das outras aulas, que foi segunda e ontem. Inclusive, assim, estou muito feliz com os feedbacks, sabe? Das pessoas dizendo que o quanto aprenderam, o quanto realmente estão tendo desejo de fazer essa mudança. E aí, fazendo a inscrição hoje ou amanhã, recebe os vídeos anteriores para assistir a aula de amanhã à noite. É totalmente gratuita. E aí vocês vão ver, olha, eu não posso dar spoiler, mas assim, a prova dos 10 minutos, cronometrado mesmo. Bom, agora vamos para um passo que, para mim, como eu falei, eu acho fundamental. Eu que sou mãe de 4 filhos, né? Tenho uma rotina de trabalho intensa também, como vocês. Esse passo de neutralizar a olheira, para mim, é fundamental, sabe? Eu posso até pular outra coisa, mas depois que eu adquiri esse, eu vi a diferença que fez. E o que é? Usar um corretivo colorido, que pode ser amarelo ou laranja, para neutralizar a cor da olheira, né? As nossas olheiras geralmente ou elas são azuladas ou
puxando mais para o roxo. Então, esses corretivos, eles vão neutralizar esses tons. Para ficar fácil de identificar, quem tem a pele mais clara, experimenta o amarelo, que é a indicação inicial. E para quem tem a pele mais morena, experimenta o laranja, tá? Aí você diz, Monique, mas você vai para o laranja sim. Por quê? Porque apesar de eu ter o cabelo claro, né, não ter a pele ter a pele mais clara, a minha olheira ela é bastante intensa. Então eu me dou melhor com o laranja do que o amarelo, entendeu? Então o ideal é você ir numa loja, experimenta de um lado o amarelo, do outro o laranja. E aí depois, quando você fizer a cobertura com o corretivo do tom da sua pele, você vai ver qual que funcionou melhor para neutralizar a sua olheira. E aí, ó, vamos usar um pincelzinho para aplicar com o corretivo. Não precisa muito produto, é bem de leve a aplicação, porque o que a gente quer aqui não é concentração de produto, nós queremos neutralização de cor. Então, uma camada fina desse corretivo já vai neutralizar a cor. Esse é um passo que, quando a gente aplica, parece bem estranho. Parece que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. Olha a Lara aí, ó, tá dizendo, eu não sabia disso. Ela tá dizendo que tá precisando de um milagre, Monique, a Lara. A Lara é uma amiga muito querida, professora. A Rê também tá aqui. A Rê foi quem me ensinou, viu? No iníciozinho, alguns truques de maquiagem lá na nossa fase de adolescência, quando ainda a gente frequentava faculdade. Mas a Lara tá dizendo que precisa de um milagre. Lara, o milagre tá aqui, viu? Siga a Monique, né? Que você, em 10 minutos aí, se inscreva na Jornada Express, que você em 10 minutos vai ficar linda, maravilhosa. Agora, Monique, você falando aí, né, da base para poder amenizar as olheiras, o pincel que você aplica também é importante, né? Super importante. Esse aqui é um dos que eu gosto de aplicar. Veja que ele é bem denso, certo? E ele não é aquele pincel de corretivo que geralmente nos kits vem aquele pincel pequenininho. Esse é um dos segredos para você conseguir fazer mais rápido. Se você aplicar com o pincel pequenininho corretivo, você vai passar muito mais tempo ali depositando. Então, se usa um pincel um pouquinho maior, você vê que mais uma vez, em 30 segundos eu terminei no máximo 1 minuto, eu terminei de aplicar o corretivo. Por quê? Por usar um pincel maior e aí ficou muito mais prático. E para ele ter uma maior absorção, sempre que a gente quer que algo seja melhor absorvido, usa um pincel mais consistente, mais firme, tá vendo? Ó? E quando a gente quer fazer um efeito mais de esfumar, por exemplo, no olho, no esfumado do olho, a gente usa um pincel mais aberto, mais suave, porque aí ele vai deixar o pigmento mais com efeito mais de nuvem e não tão depositado. Maravilha. Olha, a Priscila aqui está dizendo que está com saudade de você, também uma amiga, né? Advogada. Ó, tá dizendo que não lhe vê desde a formatura em 2007, Monique. Eu catei as minhas fotos de formatura semana passada e eu fiquei emocionada. Eu lembrei disso, porque eu vivo tanto de que eu até, assim, a gente vai esquecendo, né? E eu falei, nossa, realmente, tá aqui a prova, né? De que eu passei. Ela tá mandando um beijo para você, a Priscila. Carol Mafra tá dizendo que não sabe fazer nada. Fica aqui, Carol, que vai aprender, viu? Aproveita e se inscreve já na Jornada Express da Monique. 10 minutos, Carol. Carol também trabalha demais, Monique. Carol é a nossa coordenadora diária do curso de Direito aqui da UNIT, em Maceió, Lagoas. Eu estou junto com ela agora na coordenação pedagógica. Mas é professora, né? Também trabalha em cartório. É uma máquina de trabalhar, mas tem que dedicar 10 minutinhos, Carol, do seu dia, tá? Para ficar mais linda ainda do que você já é. O que a gente vê na prática, eu vejo pelas minhas alunas, né? Encerrei recentemente uma turma e os depoimentos dela, que depois que realmente conseguiram fazer, tem aluna que conseguiu em 9, em 8,58. Porque o método, eu falo que o direito civil para me ajudar a raciocinar de forma mais processual. Tudo tem um processo, né? No mundo do direito. Tudo é um passo a passo a ser seguido. E foi exatamente o que eu fiz com a maquiagem. Eu transformei todas essas técnicas profissionais num processo prático, num processo simplificado. E quando você segue, você fala, então é assim, aí fica fácil. Maravilha, maravilha.
Já fizemos 2 passos, o primer e o corretivo. Da olheira. Aqui eu tô falando, concentrando no olho, depois eu vou pra pele, tá? Então, o que é que eu vou aplicar agora depois do corretivo laranja, né? Amarelo-laranja. O corretivo do tom da pele. E aí, qual que é a dica que eu quero dar? Eu vi até nos stories, você comentou assim, Monique, eu acho que eu exagerei no corretivo claro. Então, qual que é a questão? Existem 2 objetivos diferentes com o corretivo, tá? O nosso corretivo. Ele pode ser um corretivo para cobrir coisas, por exemplo, a olheira, manchinhas. E aí, ele tem que ser do tom da nossa pele. Ele não pode ser mais claro. E tem o corretivo que a gente quer fazer o quê? Colocar pontos de luz no rosto. Iluminar aqui o centro da zona da testa. Ou iluminar em linha diagonal para alongar o rosto. Esse sim é o corretivo mais claro. E as pessoas confundem muito, acabam usando. E muitas vezes, até nas lojas, eu tenho clientes que falam, Monique, mas foi o vendedor da loja que me indicou esse. Por quê? Ele indicou um corretivo para iluminar e confundiu com a ideia de cobrir. Entendeu a diferença? Entendi. Então, não tem problema você usar o corretivo mais claro. É excelente. Ele é um dos passos do meu método dos 10 minutos. Porém, não para cobrir as olheiras. Por quê? Porque senão vai realçar ainda mais. Porque tudo que a gente ilumina em maquiagem, a gente amplia. A gente dá maior dimensão, consequentemente aparece mais. Entendeu? Entendi. Então, esse você usou bem clarinho, depois desse passo e da pele, eu vou mostrar onde aplicar ele. Mas agora, ao redor dos olhos, você usa um corretivo bem no tom da sua pele. E ele vai fazer o quê? Ele vai uniformizar. Depois, a gente aplica ponto de luz. Certo. Olha, a aula tá dizendo assim, ó. A aula da Unite começa às 7 da manhã. Qual a dica? A maquiagem que você vai fazer aqui, Monique, independe do horário, né? A gente pode usar essa maquiagem logo cedo? Sem dúvida. E assim, uma das coisas também que eu achei, que eu acho muito importante é que a maquiagem, se o resultado final que você quer é de naturalidade, porque você vai começar o seu dia às 7, o passo a passo vai ser o mesmo. O que vai mudar é a escolha do produto, a escolha da intensidade, entendeu? Por exemplo, você vai usar o passo da base, mas você pode usar uma base Face and Body, que é a base de água, uma base Health Skin, que deixa a pele mais iluminada, entendeu? Então, o passo a passo dos 10 minutos da maquiagem do dia a dia, ou até do fim de semana, ele não muda. O que muda é a escolha da consistência do produto. Então, por exemplo, como a Lara falou, para eu estar pronta às 7, eu não quero estar com um olho super marcado, né? Um olho pesado. Não tem problema, você vai fazer uma pele leve, né? Mas vai cobrir aquela imperfeições, aquele cansaço. O olho vai usar uma sombra bem leve, iluminadora, só para dar uma aparência de saudável, sabe? Um rímel também, você pode usar um rímel mais leve. Tudo pensando em estar compatível com o seu trabalho, com o horário que você vai apresentar. Então, a gente adapta a escolha dos produtos e da intensidade à necessidade de cada um. Maravilha, maravilha. Descobri isso aqui laranja, que eu tô conversando aqui laranja. Tá. Quem tá é isso mesmo que ela vai ensinar a gente. Bom, tá vendo que o laranja foi, agora vamos para o corretivo no tom da minha pele, reforçando que não pode ser mais claro do que a minha pele, ele tem que ser bem do tomzinho mesmo. E aí eu vou escolher esse daqui. Aí eu gosto muito, Fabi, de usar esses corretivos com esse modelo de pincel, porque fica muito mais prático para aplicar. E aí também ajuda a ganhar o tempo. Ó, quando você aplica assim, ó, foi. Aí assim, eita, mas isso aqui é muito. Quando a pele absorver e a gente vai usar o pincel para uniformizar, não vai ser muito. Nossa, eu nunca passei aqui, ó, na pálpebra. Na pálpebra, eu passo porque, no meu caso, eu tenho olheira em toda a pálpebra. Então, eu prefiro uniformizar tudo e me dar uma tela limpa. Eu penso que essa uniformização é como a gente pegar um quadro para pintar e a gente quer que esse quadro esteja como? Totalmente
branco uniforme, né? Então eu sempre gosto de começar a maquiagem uniformizando a minha pele para me dar essa tela branco para eu poder fazer os jogos de luz e sombra na sequência. Bom, uma outra dica importantíssima, o leque. Aqui, ó, coloca um leque na sua bancada para poder você secar mais rápido o produto. Essa é uma das coisas que nos ajuda bastante a trazer praticidade. Maravilha. Monique, eu tenho uma dúvida, mas você já pode ir aí espalhando e respondendo. Você disse assim, não pode ser numa tonalidade diferente da sua pele, tem que ser exatamente no tom da sua pele. Como é que a gente escolhe isso? Quando a gente chega na loja, é importante que a gente faça o teste na área mesmo da olheira, ou a gente pode... Tem muita gente que prova assim, no braço, no pulso, né? Uhum. Aí eu sei que a pele daqui do braço, do pulso, é diferente, né, da pele do rosto. Então, como é que a gente pode fazer esse experimento para poder não ter erro? Porque eu mesma já errei seguindo a indicação, né, sempre dos atendentes, dos lojistas. Não, esse aqui é melhor, esse aqui fica melhor para sua pele. E aí, quando você chega, que você vai realmente fazer o teste, né, você vê que tá diferente, tá mais claro ou tá mais escuro. Principalmente quando nós temos o hábito de usar o protetor solar, que é o ideal, né? A gente precisa usar o protetor solar. O que é que acontece? O nosso e morando nas cidades que a gente mora, né? Maceió e Miami, que é sol quase o ano inteiro. Então, naturalmente, o nosso corpo vai ser mais bronzeado do que o nosso rosto. E é o ideal, porque nós estamos aqui protegendo constantemente o nosso rosto com proteção solar. Então, se você escolher pelo tom do braço ou até pelo tom do colo, existe uma probabilidade de errar e escolher muito escuro. E o inverso também é verdadeiro. Se você escolher exclusivamente analisando o rosto, também pode ter o risco de errar. Então, o que é que eu sempre sugiro, principalmente com relação à base? Aplicar, eu vou mostrar a vocês, aplicar aqui na lateral, comparar rosto, pescoço, colo e braço. Aproxima o braço. E escolher a cor e dê uma uniformidade desses tons. Se escolher, por exemplo, seu rosto pode estar totalmente protegido e pode estar muito claro. E aí, se você escolher somente pelo tom do rosto, corre o risco de destoar bastante do pescoço, do colo e do braço. E o inverso também. Se você escolher somente testando no braço, o seu braço pode estar bem bronzeado e o rosto sem bronze nenhum. Então, o ideal é o equilíbrio dessas partes. Maravilha. Aí, ó, deixei secar um pouquinho. Agora eu vou uniformizar esse corretivo com o pincel. Esse é um modelo de pincel que é bem prático para fazer isso. Mas sabe aquele pincel língua de gato que antigamente a gente usava para a base? Sei. Ele é ótimo para esse passo. Maravilha. Olha, Olha, a Vani também é advogada, entrou aqui, está aqui com a gente. Ela perguntou: seca antes de espalhar com a esponja, é? Olha, o que acontece? Se você deixar o corretivo bem úmido e rapidamente colocar a esponja ela vai absorver o seu produto. Então, por isso que precisa deixar secar um pouquinho. Acho que foi a Lara falou, vou ligar o ventilador. Pode ser. Só cuidado para não machucar o olho, né, com o vento. O importante é dar agilidade. Deixa secar, não precisa ficar 5 minutos ali. É assim, 30 segundos secando para deixar a sua pele absorver o produto e aí depois uniformizamos com o pincel. Maravilha. Olha aí, que dica preciosa, né? Olha, vejam como tá mais uniforme, né? Já. Tá. E aí a base. A base, o que é que eu quero falar sobre a base? A escolha da base é algo extremamente individual. A base, ela vai... aquele resultado final que a gente estava falando, da imagem que a gente quer passar, ele vem... A gente começa a construir desde a escolha da base. Ou seja, se você quer uma maquiagem mais leve, mais suave, como, por exemplo, a gente estava comentando, é 7 da manhã, então eu não quero parecer que eu estou maquiada para ir para uma festa. Você já vai procurar escolher as bases mais leves, que tem escrito lá, Health Foundation, base luminosa, base leve, cobertura de leve a média. Então, essa base é para quem quer uma aparência mais natural. Não, muitas manchas no meu rosto, tenho muitas marcas de espinha, eu gosto de cobertura forte. Mesmo que seja para de manhã, eu prefiro que seja uma cobertura mais consistente.
não tem problema. A maquiagem, eu costumo dizer aqui sempre, é democrática. Ela tem que deixar a gente feliz, né? É isso que tem que acontecer. Aí, o que é que você vai fazer? Procurar as bases. Cobertura média, cobertura total. Tem base, por exemplo, eu tenho uma aqui que ela tem dizendo da Milani, que eu acho que vem do Brasil. Foundation e concealer. Ela é uma base que é base e corretivo. Ou seja, a pele vai ficar bem mais coberta, numa cobertura muito mais sobrecarregada. Que tem pessoas que gostam, mesmo para o dia a dia, tem pessoas que não. Então, se respeite, respeite o que você quer. Eu gosto de deixar no dia a dia minha pele mais natural. Então, eu gosto de uma cobertura de no máximo de 70%. Mas, por exemplo, se eu tiver como eu tô aqui de pós-Páscoa, aí eu um pouco mais de cobertura. Pós-Páscoa, né? A gente se entrega mesmo, né? Bom, aí, ó, lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a neutralizar essas manchinhas? Quem tem mancha de espinha, mancha vermelha ou rosácea, mancha do sol, por exemplo, que tá com a pele muito vermelha, aquele mesmo corretivo colorido que a gente usou para a olheira laranja, tem ele na versão verde. E aí o verde vai neutralizar tudo que é vermelho, entendeu? Por exemplo, eu tenho essa região aqui vermelhinha, tem pessoas que têm bastante, né? Ou a rosácea é uma coisa bem presente em algumas mulheres. Então, investe num corretivozinho verde para neutralizar esse vermelho, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Maravilha. Deixa eu cobrir isso aqui. Mais uma vez, parece estranho, né? Pensar como que uma coisa verde vai dar certo na maquiagem. Ó, a Cleilma está bastante participativa. Ela está dizendo que a dica é muito importante, essa do leque, né? Porque muitas maquiadoras espalham com a esponja, né, de espuma, assim que passa um corretivo. E aí, como você disse, o produto é todo absorvido pela esponja e não pela pele, né? Então, bem interessante. A Zagna está perguntando aqui, Monique, na verdade, ela primeiro faz uma afirmação. Ela diz: o melasma é super difícil disfarçar. Tem algum truque para o melasma? Tem. Também neutralizar com corretivo colorido, com um desses corretivos. Então, por exemplo, o laranja pode ajudar a neutralizar o melasma. Assim, o ideal realmente é analisar a sua pele. Se for um melasma leve, talvez simplesmente com uma camada do corretivo, do tom da sua pele, antes da base, uma camada fina que você deixa a sua pele absorver, já seja suficiente. Talvez não, talvez você precise experimentar um corretivo colorido, sempre uma camada fina. Mas se a base não está sendo suficiente, experimenta fazer uma cobertura suave com corretivo antes. Isso vai ajudar bastante. Um beijo, Zagna, querida. Saudade de você. Bom, agora a base. Quero mostrar na prática como vocês escolherem a base, que eu sei que isso é uma queixa de 10 entre 10 mulheres, né? Quantas de nós já não escolheu uma base muito escura ou muito clara para sua pele? E aí, qual que é a dica? Fazer o teste que eu falei aqui na lateral, ó. Faz o primeiro tracinho. Aí depois, eu tô na dúvida. A gente testa assim, né? Na loja. É. Olha só, o teste aqui e vamos ver o teste na pele. Entupiu aqui o negócio. Pronto. Olha só, viu? Olha a diferença. Nossa, é. Aí vamos outra. Vamos outra. Tô pegando aqui. Vejam quando a gente aplica elas uma do lado da outra. Olhando na embalagem, elas parecem todas parecidas. Todas bem parecidas. Fez uma diferença. Então, qual vocês acham que nesse momento, porque tem isso também, no inverno, a nossa pele naturalmente fica toda mais clara, né? Em Maceió, não tanto. E no verão, estamos muito mais bronzeadas. Então, é um erro clássico usar a base do verão no inverno e vice-versa. Porque provavelmente com aquele bronze, você vai precisar de uma base para aquele período do ano um pouquinho mais forte. E aí, ó, qual das três vocês acham que é a que mais se adapta à minha pele? 1, 2 ou 3? E aí, gente, vamos lá, enquete aqui. 1, 2 ou 3? Participem. Qual está mais próxima aí da pele da Monique? Para vocês. Baixo para cima, né? 1, 2 ou 3?
É um, dois Ah, ou... de cima para baixo, então, E, né? bom, essa daqui, com certeza não. Vejam, Não, essa tá destacando demais, destoando bastante da sua pele. já vamos excluir ela. Mas você veja, Fabi, que quando a gente aproxima assim, né, ó, Você pode não diz. dar. Então, como é importante aprender a fazer esse teste. E O aí, 3 ó, está ganhando aqui em cheio, viu, Monique? o 3, né? Por, É. por quê? Porque esse fim de semana eu fiquei no sol do futebol, né? No sol do campo. Você sabe que eu fico horas lá com os meninos. E aí, ó, meu pescoço tá mais bronzeado. Olha o meu colo como tá mais bronzeado. Então, todas três são minhas. Mas eu preciso escolher de acordo com, né, com os tons do meu corpo. A três. Carol foi de 2, a Carol foi de 2 aqui. Pois é, eu, inclusive a 2, Carol, é a que eu estou usando, porque depois eu faço um sombreamento, então ela passa bem. Até semana passada eu estava usando a 2 direto, porque meu corpo estava menos bronzeado. Começou a pegar o sol aqui em Miami, já subiu um pouquinho o tom. Então, tanto a 2 quanto a 3 poderiam funcionar bem. Mas pelo fato de eu estar um pouco mais bronzeada, vejam que agora a 3 ela já É. sumiu na minha pele, né? Aham. Então, Ela foi absorvida, né? Tá quase uniforme já com a sua pele, de fato. e esse é o segredo. A base certa para nossa pele é aquela que a gente não vê. Que quando a gente aplica, ela some no olhar. Ela dá a impressão de que nós não estamos com ela. Então, se você aplicou uma base e você se afasta e você está vendo essa base sobressaindo mais do que o seu pescoço e o seu colo, não é ela. Maravilha. Olha aí, gente, outra dica, né? E aí, uma vez que a gente acerta, né, já fica fácil. Porque aqui teve um comentário dizendo assim, mas na pandemia a gente não está podendo ir para as lojas para poder fazer esses testes. Mas aí, quando a gente acerta, a gente já pode até mesmo comprar, né, pela internet, fazer os pedidos aí via Instagram, as lojas estão entregando em casa. Mas é E uma excelente dica. Lembrando que vai mudando, né, de acordo aí com o clima, né, com o bronze. Então, é sempre bom a gente ter mais de uma tonalidade, né, Monique? eu defendo a ideia, sabe, Fabi, que a gente não precisa ter uma infinidade de produtos para conseguir se maquiar. E também, eu tenho muitas bases, porque é a minha profissão, eu estou sempre testando, mas eu, como mulher, na minha bancada, na minha necessaire, basicamente eu preciso de duas ou três bases. Uma para o verão, uma para o inverno, uma mais suave para o meu dia a dia e uma. Aí, por exemplo, no verão, aquela mais suave é a que eu estou usando todo dia. E aí eu posso ter somente a terceira com uma cobertura maior. Quem já gosta de uma cobertura maior só vai precisar ter uma base no verão e no inverno. Até porque o ideal, a gente não deve ter produto de maquiagem por muito tempo aberto. Porque ele vai danificando, né? Dependendo do produto, ele dura 3 meses, 6 meses, 12 meses. Então, o ideal realmente é você acertar naquela, usa, terminou, compra a próxima. Não precisa ter 4, 5 bases. É melhor você investir naquela que realmente deu certo para você do que se obrigar a ter várias. Vai mais confundir a mente no passo a passo, na organização, que é importantíssima, do que facilitar. Bom, Maravilha. dicas de aplicação. Vejam que mais uma vez eu vou para um pincel grande. Tá vendo aqui? E aí, ó, sempre começamos pelo centro do rosto. E vejam como a gente vai fazer isso rápido com esse pincel. Eu queria até cronometrar. E aí eu já vou defendendo que eu escuto muito. Não sei se as meninas que estão aqui nos assistindo vão se identificar. Mas muita gente pula essa etapa da base e já passa um pó. Você, eu sei que já tem o hábito de se maquiar, né? Você já deve usar base realmente no dia a dia. Mas muita gente, pela dificuldade de escolher a base ou pela dificuldade de aplicar, abre mão da base e já vai para aquele pó compacto, que é pó e base. Quem aí faz isso? Muita gente, né? A Carol tá perguntando aqui, Monique, ela disse que só tem protetor com base. Tem que usar o protetor e outra base, mesmo se o protetor já tiver base? Então, se você usa assim, isso tá dando certo para você, não tem problema.
Eu, no meu dia a dia, uso o protetor, depois a base. Por quê? Porque, pra mim, faz. Primeiro que eu tô. Até eu fiz uma live com uma médica essa semana, eu perguntei a ela com relação à pálpebra. Ela falou, não, tá certíssima. Pra mim, eu tô dando uma dupla camada de proteção na minha pele. Uma proteção química, que é a do protetor, e uma proteção física, que é da camada da base. Então, eu sempre uso os dois. É tanto que agora tá de noite, eu não vou usar protetor. Mas o meu protetor fica aqui do lado, ó. E antes da base eu teria aplicado ele. Quem usa os dois e dá certo para você, você tá feliz, não tem problema. Continue. Mas o que é que vai acontecer? A fixação também vai ser menor. E aí você vai precisar. É difícil esses produtos que têm proteção e base ter a mesma fixação de uma base. Entendeu? E aí, uma outra coisa, eu também uso o primer antes da base, um primer de fixação da base. Mesma coisa que a gente fez no olho, eu faço no rosto todo, como você também já me disse que faz, né? É isso. Porque realmente a fixação é outra. O que é que eu sugiro? Quando acabar o seu protetor e base, você não precisa descartar ele e buscar. Quando acabar, se der a oportunidade de experimentar usar os dois, um protetor e uma base boa para o seu rosto. Aí você vai ver o resultado final no seu dia, no seu rosto. Que apesar de ser, mas é tão prático o protetor e a base, é mais rápido. Mas também no meio do dia, provavelmente, você já vai ter perdido aquela uniformidade. Então, às vezes, você vai passar. Você viu como em 1 minuto eu apliquei aqui. Você vai passar 1 minuto a mais de manhã aplicando, mas vai garantir que até a noite sua pele está bonita. Maravilha. Bom, aplicamos a base. Você viu como foi rápido? Super rápido. Acho que Volta para o 10, 15 segundos. O leque, né? Olha o segredo do leque, viu? todo mundo amanhã procurando leque para comprar. Eu tenho, viu? Eu tenho um na minha gaveta de maquiagem. Então, eu quero que você poste amanhã e me marque. Você fazer um Pronto, vou postar. leque. A Carol Trindade também está aqui, outra amiga advogada, professora. Está dizendo, Carol, que a Carol Mafra tem a pele de bebê, por isso que ela não só usa a base, ó, com Então, protetor. Mas ela está dizendo que faz ela faz um tratamento antes de dormir, né, Carol? Ela disse que depois vai disponibilizar para a gente. Mas olha o que ela usa, ó, Monique. Ela disse que usa Bepantol, Derma com vitamina A. amo, amo. Você sabe que foi, olha, uma das coisas difíceis nessa pandemia para mim, que parou de vir, né? Minha mãe vinha a cada 3 meses, meu pai, meus irmãos, e todo mundo trazia Bepantol para mim. Agora eu tô sem Bepantol, tô usando Aquaphor aqui, mas não é a mesma coisa. Olha, eu tenho 4 anos que eu moro fora, mas eu sempre tive estoque de Bepantol em casa, porque não tem nada igual, realmente, viu, Carol? Tô com você, tamo junto. Olha aí, tá vendo, Carol? Olha aí, olha. Eu tenho um leque e não uso. Amanhã eu quero esse bumerangue do seu leque, viu? De toda Pronto. e da outra. Carol é a rainha dos stories, viu? Ela vai postar. Amanhã ela vai fazer um bumerangue com leque, Carol. Bom, minha pele tá aqui uniformizada. Agora eu quero, nesses últimos minutinhos, falar com vocês sobre cor, a escolha da cor. Qual que é a minha opinião? E me corrijam se eu estiver errada. Para a gente alcançar essa imagem mais impactante, né, que é a profissão de vocês, que eu nem me incluo mais, que a profissão de vocês requer, qual que é a minha sugestão? Usar cor. Cor, realmente, não deixar de usar, mas usar tons mais fechados. Por exemplo, eu separei um batom aqui que eu amo. Um exemplo, olha. Ele é um batom, um rosa meio berinjela. Tá vendo? Por quê? Monique, mas tem que ser, como falou no começo, né? A maquiagem tem que ser uma maquiagem muito leve, uma maquiagem leve, uma maquiagem suave. Aí você fala, então eu vou usar um rosinha clarinho para ficar leve. Aí eu vou para um rosinha clarinho. Aí olha o que o rosinha clarinho vai fazer. Fica muito. Até uma outra coisa, o blush, a escolha do blush. Tem um tom de blush que sempre que eu tenho uma reunião mais importante, né, ou vou fazer alguma negociação com algum fornecedor, ou enfim, ou alguma coisa que eu quero passar a imagem de mais poder, de mais força, o que é que eu faço? Eu não uso blush nem rosa nem pêssego. Por quê? Porque o blush rosa e pêssego vai dar a impressão da gente ser mais novinha,
né? Aquele visual mais de verão, mais de domingo. E não vai ser compatível com essa imagem de impacto e força. Às vezes você vê como é um detalhe e vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, olha, eu gosto muito de usar um blush nesse tom quando eu quero ter mais força no visual, olha. Ai, eu acho lindo. Pois é, aí você fala assim, ah, mas corre o risco de ficar muito escuro se você aplicar com um pincel bem solto, tá vendo, ó? Pincel bem solto e de uma forma suave. Vou mostrar, viu? Ó. Tá vendo? Olha a diferença desse rosto que tá só uniforme sem o blush e esse. E aí, ó, isso aqui no final é uma cor mais clássica. Claro que tem todo o estudo de colorimetria, né? Que a gente, né, é pouco tempo para entrar nesse assunto. Mas assim, dentro da sua composição de cores, deixe aquele blush mais rosa, mais clarinho, mais pêssego, para o fim de semana, quando você quiser passar uma imagem mais despontada. No seu dia a dia de jurista, de advogada, escolha um blush assim, mais avermelhado, não terroso. O terroso ele vai fazer contorno, por exemplo, né? No meu rosto, onde é que eu faço contorno? Eu faço aqui a linha da magreza, ó, blush terroso. Eu escondo a minha testa. Tudo isso tá mais detalhado lá na jornada, no curso, que aqui com pouco tempo não dá pra gente fazer muita coisa, né? Mas só para vocês irem pegando as dicas. Então, aqui apliquei o blush terroso para fazer profundidade no meu rosto. E aí, ó, com esse blush, mas tá vendo que é um terroso queimado, um avermelhado queimado, mas não é puro terroso. Por quê? Puro terroso vai fazer falta de dar aquela expressão de saúde, entendeu? Que o blush é fundamental. Olha, vejam a diferença. Aqui é um terroso sem cor e aqui um terroso com um pouco de cor. Olha, já dá uma imagem mais clássica, né? E aí, uma outra coisa, não vai dar tempo da gente falar muito sobre olho, mas uma outra coisa que eu acho fundamental para a expressão ficar impactante é a sobrancelha. Eu sei que você tem a sobrancelha super bonita, desenhada, e às vezes as pessoas não dão muita atenção para a sobrancelha, né? Você vê que quando eu passei a base, olha como cobriu a minha sobrancelha. E eu vejo no dia a dia muita gente que usa o protetor com a base, ou mesmo a base, esquece de maquiar a sobrancelha depois. Aí vejam como o meu olhar fica tristinho. E veja a diferença maquiando a sobrancelha. Cadê meu coisinha de sobrancelha? Peraí. Será que eu levei metade dos meus produtos pro salão. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos Exatamente. Mas eu acho que a sobrancelha ela dá um destaque, né? Agora, uma maquiagem assim, para passar o dia, né? A gente já não investe muito em sombra, né, Monique? Então, uma dica que eu tenho dado também, antes de falar da sobrancelha, já que você perguntou enquanto eu procuro aqui, é usar o próprio blush para fazer um contorno no olho. É uma forma de contorno no olho super leve e você não, ó, você vê como tá todo opaco, assim, tem muito impacto. E aí, se você pega o blush, deixa eu voltar pro blush. O mesmo blush que eu usei no rosto, eu faço ó. Por que o blush? Porque ele tem um pigmento suave, ele tem um pigmento muito mais leve do que a sombra, e aí vai ficar leve, mais leve do que a sombra, e vai ficar muito mais fácil de aplicar. Olha a diferença para esse rosto, que eu não usei rímel ainda, não usei lápis, não usei delineador, só 2 passos, blush aqui e blush no olho, e olha a diferença do impacto desse rosto para esse, né? É impressionante como É muda. nítido. Bom, outra coisa, até eu achar que a sobrancelha é o iluminador. Mais uma vez, para ser prático, o mesmo iluminador que no rosto eu vou usar no olho. Ó, vou usar esse iluminador aqui. E aí é uma coisa meio perigosa, né? O excesso do iluminador, principalmente para essa imagem mais impactante.
Então tem que ser mais suave, mas não quer dizer que você não use. O que é que eu sugiro? Evita usar aqui na bochecha para não ficar brilhando. Então usa aqui, ó, mais fazendo um C e não chegar perto do olho, quem tiver pressão. E aí esse mesmo iluminador, ó, você vai fazer um pontinho de luz aqui no canto interno do olho. Tá vendo? Ou seja, 2 produtos a gente fez rosto e olho. Aí agora vamos ver, olha, vou improvisar, já que eu tô achando aqui os meus produtos de sobrancelha, que eu levei tudo pro salão, vou usar, até bom, eu acho bom quando isso acontece para vocês verem que a gente pode se virar. Eu vou usar uma sombrinha marrom para fazer minha sobrancelha. Bem de leve. O pincel vai ser um pincel assim. Pode ser um pincel. A Lara falou que faz uso. Ela disse que bota uma sombrinha marrom na sobrancelha. Olha, um pincel chanfradinho. E aí, ó, uma sombrinha marrom média, tá, gente? Nunca preta, nunca marrom escura. E aí você aproveita a própria direção do pincel para preencher a sobrancelha. E o que é que a gente tá fazendo aqui? Colocando, apesar de não tá maquiando o olho, tá maquiando a sobrancelha, a gente tá colocando impacto no olhar também. E tudo isso, olha a diferença de eu fazer uma reunião, né? De eu ir lá fazer um processo, ministrar uma aula com esse lado do meu rosto e com esse lado. É visivelmente perceptível, né? E vejam que não fizemos delineador, que é uma coisa que todo mundo tem muito medo, né? Todo mundo tem muito medo do delineador. Não é todo mundo que consegue fazer. Agora vamos para o rímel. Embaixo, né? Também que muita gente esquece de passar, né? Eu tenho um medo danado de borrar, porque toda vez que eu vou passar embaixo, eu borro. Sabe qual que é a dica para passar embaixo? Você deixa o seu rímel velhinho para baixo. Usa um novo em cima e o velhinho que tem pouco pigmento ali, você passa embaixo. Maravilha, ó, tá vendo? Mais uma dica. Mais uma. E usar o pincel assim, ó, mais retinho, tá vendo? Tipo, esse aqui, ele é ótimo para encher o cílio, esse de bolinha, mas embaixo ele é danadinho para borrar. Aí, se você usa embaixo um mais retinho assim, ó, e mais seco, esse meu aqui já tá mais velhinho. Então, a probabilidade de borrar é menor. Bom, vejam só que diferença, né? É, exatamente. Vou passar um batonzinho enquanto... A live cai com uma hora ou não, Monique? Oi? A live, ela cai com uma hora ou não? Não, ela não cai, Não. mas depois a gente não consegue salvar. Ah, entendi. E aí, Fabi, só para concluir essa questão do batom. Eu sei que todo mundo gosta muito de batom nude, batom cor de boca. Amo também, amo batom cor de boca, acho lindo, acho super chique. Mas o que é que eu acho também? É que sempre que a gente vai se expressar com os lábios, se você assistir uma pessoa que tá com batom nude, e se você assistir uma pessoa, uma mulher, que tá com um batom com um pouco mais de cor, o nosso cérebro, naturalmente, ele vai olhar para a cor. Naturalmente, ele vai buscar luz e cor. Isso é algo, não é a Monique que está dizendo, né? A neurociência, o nosso cérebro, ele vai para onde está iluminado, ele vai para onde está com cor. Então, se você vai dar aula, se você vai fazer uma chamada de vídeo, uma reunião, experimente colocar um pouco mais de cor na sua boca para chamar a atenção da sua audiência para a sua boca. Tanto para os olhos, né? Que isso é a expressão do nosso olhar, mas quando nós vamos falar, né? Seja para ministrar uma aula ou para defender uma causa, experimente colocar um pouco mais de cor. Você vai ver que, claro, isso é tudo inconsciente, né? Mas naturalmente a gente chama mais atenção para a nossa audiência. E aí eu peguei esse daqui. Claro, dificilmente vai caber um batom laranja, um batom vermelho. Não precisa ir para tanto, mas você pode ir para um rosa antigo, para um rosa mais queimado, como é o caso desse daqui, ó. Tá vendo a diferença? Olha o contraste que fez com os meus dentes, o contraste com a minha pele. Então,
Assim, inconscientemente, o olhar vai ser mais chamado para a expressão dos meus lábios. É verdade. Bom, Maravilha, maravilha. dúvidas, meninas? É pouco tempo, é tanta coisa que a gente quer compartilhar que acaba se tornando pouco tempo, mas eu espero ter contribuído com vocês, com essas dicas, né? Amanhã quero ver todo mundo com a pele bonita, com um blush um pouco mais, né, mais marcante, com um batom um pouco mais marcante e o E o leque. leque, e o leque. Quero ver o leque, viu, Carol? Olha isso, Clara, eu dou aula às 7 de batom e unhas vermelhas. Tal é a expressão de uma mulher empoderada. Nem todo mundo tem essa coragem, mas eu sou super a favor do que eu falei. Maquiagem se tem uma coisa que é democrático nessa vida, é maquiagem, né? A maquiagem tem que fazer a gente feliz. Essa é a função, é isso que eu tenho defendido aqui, né, Fabi? É a gente usar a maquiagem como aquela aliada de guerra. Aquela aliada, aquele dia que eu tô mais desanimada, aquele dia que eu tô mais triste, que eu tô mais cansada, eu tenho duas opções: fazer com que o mundo saiba disso ou cuidar do meu rosto, me dedicar esses 10 minutinhos e me olhar no espelho de uma forma diferente. Consequentemente, o mundo vai nos olhar de uma forma diferente, né? Como você falou, os alunos, né, os colegas de trabalho, o marido, os filhos, as pessoas inconsciente também, ela vai olhar e vai ver uma mulher que se cuida, né? E principalmente o espelho, né, Monique? De fato, às vezes, quando a gente está um pouquinho desanimado, um pouquinho para baixo, eu digo, peraí, né? Vou lá, sento na minha penteadeira, faço a maquiagem, me olho. E aí eu me gosto, né? É tão bom você se gostar, você, como você disse, você se cuidar. A maquiagem é um cuidado, né? Que você tem consigo mesmo. Então, primeiro você precisa estar bem para poder estar bem também para os outros, não é? Exato. Então, muito obrigada pelas suas dicas, tá? Como eu disse, era um convite irrecusável. Amei. Gente, a jornada lá, né, Express, 10 minutos para se maquiar, tá? Então vai lá no link da bio da Monique, se inscreve. Então são 3 aulas, não é isso, Monique? São 3 aulas gratuitas e assim, quero deixar esse convite aqui para vocês. Eu tô assim surpresa com os comentários. A gente faz as coisas com tanto carinho e aí quando você recebe o retorno, são as respostas de que está no caminho certo, né? E eu tô muito feliz. Obrigada a todas vocês que estão né, elogiando, que gostaram da live, e esses comentários da jornada também das mulheres que estão sendo tocadas, impactadas com essa informação. E eu quero deixar esse convite, estender para todo mundo que está nos assistindo. Vai lá no link na minha bio. Só colocar seu e-mail, você vai receber os vídeos no seu e-mail, todas as informações. E eu continuarei aqui postando vídeos, dicas, porque meu objetivo é que a maquiagem faça a diferença na vida de vocês, como faz na nossa, né? Como a É Fê. verdade. E Monique sempre muito didática, ensinando para a gente, né, todas essas dicas, sem sombra de dúvidas, Monique. Acho que não só o seu dom, né, na verdade é um dom que você tem, né, de passar isso para a gente, porque você cuida de você, mas você também cuida da gente quando você compartilha esses conhecimentos aí de automaquiagem. Então, eu aproveito aqui em nome de todas as mulheres, não só advogadas, né, todas as profissões, para agradecer, tá? Por você estar compartilhando com a gente esses conhecimentos. Você não fica só para você, né? Você tem esse prazer que é visivelmente perceptível no seu olhar. O seu olhar brilha porque você fala do que realmente você ama, do que você realmente gosta, né? Então, aproveito para agradecer. Muito obrigada por compartilhar com a gente, tá? E eu, sem sombra de dúvidas, uma aluna aí da jornada, né, Express aí de automaquiagem. Então aprendam, gente, aprendam. Todas nós somos capazes. Às vezes a gente acha que não, né, que não é capaz. Eu não vou conseguir, eu não vou saber fazer um delineado, eu não vou saber passar uma sombra, um blush, um contorno. Aprende, né? É só estar disposto a aprender. Aprende é só buscar essa informação. E é uma das coisas que eu tenho falado na jornada, dando esse spoiler. Quanto que a gente acaba gastando de produto, comprando produto, sem saber se é o ideal para o nosso rosto, sem saber se é o ideal para o nosso tom de pele, né? E aí acaba gastando muito mais pela falta de informação. Então, se você aprende um pouquinho, e é um processo de olhar para si mesmo, né? Parar em frente ao espelho, deixa eu ver qual é o meu formato de rosto. A gente faz todo esse estudo. Deixa eu ver qual é o meu formato de olhos. E quando eu falo a maquiagem perfeita em 10 minutos, é a perfeita para cada um de nós.
Porque o ponto de luz para o meu rosto não necessariamente é o mesmo para o da Fabi. Mas quando eu aprendo qual o ponto de luz para o meu rosto e eu vejo o quanto isso me deu brilho, o quanto isso me deu, sabe, iluminou meu olhar, iluminou meu cabelo, porque a luz faz realçar isso, aí eu vejo a diferença que faz na minha vida. Pronto, resolvi. Nunca mais eu vou comprar aquele corretivo errado. Então, essa informação vai nos educando no caminho certo e aí a gente nem perde mais nem tempo, nem dinheiro à toa, né? É verdade. E não precisa investir muito, não, cara. O cara tá dizendo que é canguinha aqui para investir muito em maquiagem. Como o Monique falou, ela é super democrática. Hoje você tem de todas as marcas, de todos os valores, né? É tão somente importante você conhecer um pouco da sua pele, verificar essa tonalidade. E eu digo que termina sendo meio um viciozinho, viu, Monique? Porque quando a gente começa a gostar, né? A gente começa a se descobrir, começa a se achar bonita, né? Fazendo uso, de fato, dessa maquiagem, a gente começa a querer, de fato, consumir, né? Mas não precisa ser essas marcas aí, né, internacionais, não, gente. A gente tem tanta marca nacional boa também, de excelente qualidade, né, Monique? Olha, com certeza. Inclusive, eu fiz uma live um dia, eu acho até que deve estar gravada no meu feed, mostrando produtos acessíveis no Brasil. Aqui a gente tem produtos muito acessíveis e muito baratos. Por exemplo, esse blush que eu usei com vocês, acho que me custou US$ 7, US$ 8 no máximo. E agora, se eu aplicar só ele, eu não vou ver um efeito lindo. Mas se eu faço toda essa preparação da pele, ele resolveu meu problema. Eu não precisei investir 40, 50, né? Ou R$ 300. Então, quando a gente começa a conhecer, a saber o que a gente precisa, você vê que aquilo que eu gastaria antes, sem o conhecimento, eu gastaria 200, de repente, com um produto de R$ 50 eu consigo resolver. Então, isso assim, é incrível, realmente. Você vai aprendendo, vai querendo comprar mais, mas vai aprendendo como comprar. Que se antes você comprava 3, 4 coisas para testar, assistindo os vídeos, né, participando da jornada, tudo, você vai começando a ter um site e falar, não, aí, aqui eu já sei que eu só preciso desse tipo de base para mim, não preciso de 5. E vai, é o contrário, vai economizando e comprando do jeito certo. É verdade. É Então, verdade. E agora, né? Eu digo que ainda mais, só para a gente finalizar nessa modalidade agora, tanto de ensino remoto, de audiências, o que é que a gente mostra mais? A gente não consegue nem mais mostrar o corpo, é daqui para cima, mas o nosso rosto é o nosso cartão de visita, né? Quando a gente entra na audiência, entra em sala de aula, que primeiro a gente mostra, ó, daqui para, né? Daqui para cima, do colo para cima. Então, gente, mulherada, né? Vamos aí se dar o direito de conhecer, aprender e ficar linda e maravilhosa. Cuidar da gente mesma, a gente cuida de todo mundo, né? Da casa, dos filhos, do marido, dos alunos, de todo mundo. Então, o que são 10 minutos diante de todas as outras horas que a gente dedica para o outro, né? Vamos dedicar mesmo, vamos fazer essa corrente de autocuidado. Vamos sim. Monique, a gente tem que fazer outra, viu? Vamos! Continuar. Aí, mais Fazer, dicas. de repente, um olho mais elaborado, né? Fazer o delineador. Vamos fazer para a gente poder ter mais tempo. Olha, um Vamos beijo, sim. Laura. Obrigada, Monique. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pelo convite e vocês todos que estão aqui presentes. Beijo grande. Beijo, boa noite, tchau. Boa noite.